Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Collab Trends pela Rede Transamérica, o seu programa de papos inspiradores sobre inovação, startup, tecnologia, transformação digital. Enfim, hoje a gente vai conversar aqui com o Maurício Carrer, que é o CEO, fundador e CEO da Instacasa. Ele é arquiteto formado pela USP e pós-graduado em administração pela GV e também tem um curso de MBA pela FIA. Ele atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com passagens em algumas das principais empresas do setor. É fundador da Instacasa, como eu falei, e também fundou a fintech Gleba Investimentos e uma outra Construtech, que é como a gente chama de startups dessa área, a Consensus. A Instacasa atua de forma inovadora no mercado de loteamentos e é sobre isso, principalmente, o nosso papo. Maurício, boas-vindas! Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Cláudio. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer bater um papo aqui com vocês. Legal. Vamos começar pela Instacasa, tá? Sim. A sua principal atividade atual, né? Aliás, é um exemplo bacana de tecnologia, né, aplicada à venda de lotes, mas não só isso, eu sei disso, você vai contar mais para a gente. Você criou um modelo de negócio inovador nessa área. Explique mais para a gente quais são as inovações aí que vocês estão trazendo no Instacasa. Legal, Cláudio. Bem, eu gosto de falar, explicar um pouco como é o nosso modelo de negócio, fazendo um paralelo que é com o mercado de apartamentos, né? Então, quando uma pessoa vai comprar um apartamento, né, entra lá num stand de vendas, a primeira coisa que ela vê é a planta daquele apartamento que ela está buscando comprar, e tem também, obviamente, o decorado, né, que é daí que a pessoa entende o que ela está comprando, ela se encanta, ela fica com vontade de morar lá, mas principalmente ela entende o espaço, né, ela entende o que ela está comprando. No mercado que a gente atua, né, no mercado de loteamentos, isso nunca existiu, né, então a gente acabou percebendo isso, que existe aí uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas que estão buscando comprar um lote, na verdade elas buscam, através da compra do lote, a sua casa, né, terem a sua casa, morar numa casa, só que a grande maioria das pessoas, elas não são especialistas, né, como arquitetos e engenheiros, são médicos, né, advogados, enfim, qualquer profissão, que não consegue visualizar e entender o potencial de um lote para construir a sua casa quando ela está comprando, né, então, através dessa percepção, né, principalmente minha, que eu tive ao longo de muitos anos trabalhando com desenvolvimento urbano, lançando loteamentos aí no Brasil inteiro, que a gente desenvolveu a Instacasa, né, ou seja, é uma plataforma que permite com que o corretor mostre para os potenciais interessados, para os potenciais compradores de um lote, virtualmente todas as possibilidades de como ele pode construir uma casa naquele lote, levando em conta as dimensões de cada lote do empreendimento, a declividade dos lotes, a legislação aplicável, o regulamento construtivo, enfim. Então, essa é a inovação que a gente traz, né? Conseguir mostrar para um comprador de lote as possibilidades de como ele pode construir a casa dele antes da compra, né? E assim a compra ser muito mais assertiva. Resumidamente, é como se fosse um decorado do loteamento, né? Muito legal. Nossa, só essa resposta já me deu, assim, pelo menos 2 caminhos para pensar. Primeiro é levar um serviço, que eu não sei dizer se é exatamente de arquiteto, para torná-lo acessível, né? Porque a pessoa tem ali a possibilidade de ter uma conversa que, eventualmente, em muitas condições, não tem, né? Normalmente a gente vai ver o terreno, olha, mas não tem uma pessoa ali do lado dizendo, olha, você pode fazer isso, essa queda do terreno faz aquilo, etc. Esse é um lado. E o outro Sim. lado é a questão que eu queria também puxar desse momento de epidemia e tal, de virtualização, né? Sim. Então, sem querer juntar as duas coisas, eu acho que tem 2 questões aí. Você está levando um serviço que até pouco tempo, pelo menos, era considerado de luxo aqui no Brasil, né, não? E oferecendo às pessoas. Sim, a gente atua na Instacasa em muitos empreendimentos, né? Na verdade, a grande maioria são de perfil médio e econômico, né? Ou seja, são pessoas que potencialmente nem contratariam um arquiteto, né? Elas começariam a construir de qualquer forma. Óbvio que a gente também atua em empreendimentos de um padrão um pouco mais alto, mas de qualquer forma, sim, né? No nosso modelo de negócios, quem nos contrata é o loteador, né? Ele que nos contrata, e o primeiro usuário da nossa plataforma é o corretor. Então, é ele que apresenta essas possibilidades para os compradores de lote. Depois que a pessoa vai lá e compra o lote, ela ganha um cartão para acessar a nossa plataforma, né, que tem um código, enfim, só pode acessar a nossa plataforma quem comprou um lote no empreendimento onde a gente atua, e pode escolher o projeto que seja compatível com o lote que a pessoa acabou de comprar, né? Então, ela entra lá, meu lote é o A10, legal, para o lote A10 você tem essas possibilidades de projetos para a sua casa.
O empreendimento em si, a gente já chegou a lançar com 700, 800 modelos de projeto diferentes, né? Depende da variedade de lotes que o empreendimento tem. Mas depois a pessoa pode escolher o projeto dela, né? Então, comprei meu lote, ganhei meu cartão, acesso à plataforma, ela mostra tudo que é compatível com o lote, meu lote, né, que eu comprei, e a pessoa pode escolher o projeto, a gente fornece ele, inclusive com RRT de autoria de projeto, implantado no lote dela, para ela ir já levar para aprovar na prefeitura, né? Então, sim, é também uma forma da gente disseminar a arquitetura aí para um público que potencialmente antes não tinha acesso a ele. Muito interessante, porque no Brasil, mesmo aqui em São Paulo, onde, em geral, a renda é maior, etc., tem mais dinheiro circulando, pouca gente tem dinheiro, ou pelo menos tem cultura, não sei nem às vezes se é dinheiro, né? Ou cultura para contratar um arquiteto, que eventualmente, ao final e ao cabo, pode significar uma economia, né? É aquela economia que... Mas, enfim, não tá incorporado isso, né, Maurício, na cultura brasileira. Não tá. É até interessante, Cláudio, fazer só pegando essa sua fala, né? Eu acho que, não lembro se foi 2015 ou 2016, o Cal e o Datafolha, se não me engano, fizeram uma pesquisa com milhares de brasileiros que já tinham construído sua casa, né? De quantos tinham contratado um arquiteto. E a resposta foi assim, não lembro exatamente agora, mas é 13%, 14% das pessoas que já construíram ou reformaram uma casa tinham contratado um arquiteto para auxiliar nesse processo. Então, é exatamente o que você falou, né? A grande maioria das pessoas realmente não contratam um arquiteto ou um engenheiro para construir, reformar, enfim. Isso até vai de encontro à legislação, né? Porque você precisa, né? Tanto está projetando quanto vai acompanhar a obra, mas enfim, essa sua observação é 100% correta, né? Muito legal. Agora, eu não entendi bem o seguinte, como é o modelo de negócio da Instacasa? Quem é o seu cliente? E sendo mais concreto, como é? É um website? O cara que entra ali é o dono do lote que ele contrata para você prestar serviço para os compradores, ou o próprio comprador do lote, ele entra e ali ele vê a imagem, enfim. Fala aí para a gente aí no concreto para o pessoal entender e para eu entender também, né? Legal. É meio complexo a nossa operação, né? Na verdade, a gente é uma plataforma B2B, B2C, né? Ou seja, eu tenho 3 clientes nesta casa. O primeiro cliente, onde tudo começa, é o loteador. É o loteador que contrata a plataforma da Instacasa e é ele que nos remunera também. Tá? E depois a gente tem o nosso segundo cliente. O segundo cliente é o corretor. É ele que usa a plataforma no stand. Tanto no stand, hoje a gente tem várias ferramentas aí para encantar as pessoas em casa, né? Tem QR Code, realidade aumentada, realidade virtual, tudo. Enfim, tem um monte de ferramenta que é o corretor que usa para impactar o comprador, né? Ou seja, ele que apresenta, insere os dados do lote que ele está negociando, e pode mostrar lá para o potencial comprador as plantas, as fachadas, né, projetar em realidade aumentada, como se fosse uma maquete na frente dele mesmo, ou ir no próprio lote, projetar em realidade aumentada, andar dentro da casa, no próprio lote que ele está negociando, enfim. Então, a gente tem diversas tecnologias para encantar, impactar aquele potencial comprador. Então, nesse momento, meu cliente é o corretor, e daí tem o terceiro cliente, que é o proprietário do lote, né? Ou seja, o proprietário do lote que comprou um lote num empreendimento que tem operação do Instacasa, depois da compra, ganha acesso à nossa plataforma, né? Então, ele recebe um cartãozinho com código, né? Por acaso, eu tenho até aqui, né? Nem era planejado, né? Mas vários empreendimentos aqui, né? Que a gente tem. Então, cada empreendimento tem o seu cartão específico, com um código aqui, que é o ID Instacasa de cada um dos compradores. Com esse cartão, ele se cadastra, e daí ele navega na plataforma, navega em todos os projetos que são compatíveis com o lote dele, até ele escolher o que ele mais gostar, pedir na nossa plataforma, e a gente fornece para ele aprovar na prefeitura, enfim, para ele orçar com construtoras. Né? Então, basicamente, a gente tem aí 3 clientes dentro da Instacasa. Muito interessante, hein? Agora, uma coisa que eu estava pensando, nesse momento da epidemia, né, da pandemia, mudou o perfil desses três clientes, eu imagino, né? Claro que a gente olha e fica mais sensível com o consumidor final, o B2C, sim, digamos, né? Porque aí tá todo mundo, sim, em casa, as pessoas precisam se proteger, todos nós, né? Mas eu imagino que também o corretor e também o investidor, não sei, o proprietário, né? Eles também estejam na mesma situação, né? Então, esse momento, ele foi... Se a gente pode extrair alguma coisa de positivo dessa época... Sim. Ele também, ele agregou mais, ou ele intensificou mais o valor da Instacasa, talvez, imagino, né, para os 3 modelos. Sim, sim. O loteador em si, né, o trabalho dele é desenvolver o empreendimento, vender e entregar, né, então, para ele em si, não teve tanta alteração. Agora, o modelo de venda, que é com
o corretor, esse sim, né, teve grande impacto, inclusive, eu lembro que há um ano atrás, todas as nossas ferramentas tinham sido pensadas para impactar no stand, né? Então, você entrava lá no stand, tinha vários QR Codes na parede, você pode chegar lá com o seu celular e ir ativando as casas, né? Veja o modelo de casa 1, 2, 3, enfim, tem centenas de modelos. Então, tudo tinha sido pensado para o stand, né? Então, a gente logo virou a chave e falou, bem, então a gente tem que conseguir... Os stands fecharam, na verdade, né? E até hoje, a data que a gente está gravando aqui, eles estão fechados, inclusive, né? Então, como que a gente impacta o corretor lá no stand, mas o cara está em casa, né? O corretor está em casa também, enfim. Então, a gente desenvolveu algumas tecnologias com links, com QR Codes, né? Até uma nova geração da plataforma a gente está desenvolvendo, que vai ser para uma operação quase que totalmente remota, se o corretor quiser mandar as características do empreendimento, todos os projetos que ele pode construir em determinados lotes, enviar links, né, em QR Codes. Então, o cara pode estar lá dentro do ônibus, acessar lá o link ao QR Code e falar, olha que legal essa casa, deixa eu pegar. Você projeta aqui na sua mão, né? Você pega o celular e começa a ver, ou em qualquer superfície. Então, a gente acabou desenvolvendo várias ferramentas para que aquele potencial comprador seja impactado remotamente, né? Tanto do empreendimento quanto da nossa operação de Instacasa. Essa aplicação de realidade aumentada é um negócio impressionante, né? Eu me lembro que, embora eu trabalhe com tecnologia há tantos anos, desde a minha adolescência, né? Há muitos anos, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito impressionado, né? Porque a sensação que você tem realmente é algo mágico, né? Mágico. E eu ouvi um comentário recentemente sobre... a gente fala de realidade aumentada e também tem a realidade diminuída, que retira coisas do ambiente, você mostra um ambiente e ele retira coisas, isola e destaca algumas coisas. Nesse sentido, é muito interessante pensar o seguinte, do ponto de vista de negócio, vocês agregaram mais despesa, digamos assim, nessa época, ou mais investimento em tecnologia, né? Sim. O que é que você nos conta sobre isso? Quais foram as dificuldades? No seguinte sentido, imagino que você tem uma constelação ou um grupo de outras startups ou outros fornecedores dos quais o seu negócio depende, né? Você ativa outros, né? Você consome tecnologia também, né? Sim, sim. Consumindo outras startups, é esse o ponto que eu quero chegar. E isso acontece com vocês. Sim, a gente usa a tecnologia de outras startups, né? Por exemplo, a gente tem um tour virtual, que o que é a parte da Instacasa? A gente modela o empreendimento, né? Quando o interessado em comprar o lote vai lá, na verdade, na grande maioria das vezes só tem terra, né? Não tem nada. Mas a gente modela o empreendimento, como ele vai ficar, algumas ruas, e a pessoa consegue entrar e falar, olha, ela está andando na avenida antes de chegar no empreendimento, daí você vira, passa na portaria, daí vira um tour virtual, né? Um tour de como aquele empreendimento vai ficar no futuro. Então, a pessoa passa na portaria, ou quando é fechado, obviamente, né? Ou aberto, e consegue andar em algumas ruas do empreendimento e entrar em algumas casas, né? Falar, olha que legal, assim, como se você estivesse fazendo um passeio lá. Então, eu quero entrar na casa, você entra nessa casa, daí você sai, vai na piscina, volta. Vai, uma coisa que eu adorava fazer na minha infância era ficar entrando em casa, né? Então, você pode hoje fazer isso virtualmente. A tecnologia, a modelagem, isso tudo é dentro da casa, mas a tecnologia do tour em si é de outra startup. Né? Então, o motor da própria realidade aumentada, isso eu falei da realidade virtual, a gente também tem realidade aumentada. O motor da realidade aumentada é uma tecnologia pré-existente, né, de outra empresa, enfim, então a gente realmente vai agregando tecnologias, né? Você não precisa ficar desenvolvendo, quase como o desenvolvedor do carro, né? Ele não precisa fabricar o pneu, né? O pneu ele pode comprar de outro, a gente também pode fazer, não tem essa necessidade, mas o core business, né, tudo que é core mesmo, é da tecnologia da casa mesmo. Muito legal, a gente valoriza muito no programa de inovação aberta do Alpha Collab, exatamente a visão de startups que trabalham, como a gente chama, em clusters, em que uma lidera a solução de um problema, mas várias outras estão debruçadas sobre esse problema, e vocês são um belo exemplo desse tipo de liderança no mercado. Maurício, a gente vai para um rápido intervalo. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver, fique com a gente. Collab Trends já está de volta e hoje eu estou conversando com o Maurício Carré, CEO da Instacasa. Vamos lá, Maurício! E aí, Cláudio?
Maurício, eu tenho notícias de que você vem de uma família de empreendedores, né? Exatamente nessa área que você trabalha. Não sei exatamente qual é a origem, se é arquiteto como você ou se é engenheiro, mas eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para que os nossos ouvintes e espectadores do YouTube saibam como foi a sua trajetória, né? Porque você é um cara jovem e já à frente de uma iniciativa muito inovadora, né? Que está tendo bastante sucesso. Fala aí para gente da sua trajetória. Legal, Cláudio. Bem, na verdade, meu pai, ele não é um empreendedor, né? Ele é, na verdade, um loteador, né? Ele atua nesse mercado bem há muito tempo, mas desde que eu nasci ele já atuava nesse mercado, né? Mas não foi nada planejado eu vim para esse mercado também. Eu acabei me formando arquiteto, porque eu lembro que quando eu era mais novo, né, moleque, eu gostava de entrar em casas em construção, ver as casas, entender as plantas, então isso sempre foi uma paixão, eu acabei, então, indo fazer arquitetura por conta disso, mas eu também sempre gostei de negócios, né, então até tem uma formação meio diferente aí para um arquiteto, né, que é administração de empresas, finanças, né, logo os cursos que eu fiz na sequência, mas logo que eu me formei, eu fui trainee de talvez das principais incorporadoras aqui de São Paulo, né, acabei passando por escritórios todos de mercado imobiliário, bem foco no mercado imobiliário, incorporação imobiliária, e no final acabei caindo de paraquedas aí também na maior urbanizadora, pelo menos a mais conhecida aí do Brasil, fiquei muitos anos trabalhando lá, e acabei me apaixonando por esse mercado. Então, por acaso, é o mercado que meu pai sempre trabalhou também, nunca planejei, também nunca trabalhei com ele, né? Então, acabei trilhando o meu próprio caminho, mas tive a oportunidade de lançar empreendimento no Brasil inteiro, né? Eu brinco que eu faço a cruz no Brasil, né? De Manaus a Porto Alegre, de Cuiabá a Vitória ali, eu consegui lançar, entender a dinâmica praticamente no Brasil inteiro. Foi daí que surgiu o Instacasa, essa observação de que a pessoa, quando vai comprar o lote, ela não entende muito bem o que ela pode fazer, tem dificuldade. Eu brinco que o arquiteto é quase um psicólogo. As pessoas não sabem exatamente o que elas querem, mas o arquiteto tem que construir na cabeça delas a solução, aquilo que elas estão buscando. E quando as pessoas percebem isso, o jogo muda. Falam, nossa, que legal, é justamente isso. Eu acho que daí a profissão de arquiteto como um todo, né? Acho que em todas as frentes. Então, eu acabei caindo nesse mercado de paraquedas, né? E me apaixonei. E eu sempre tive uma veia de, poxa, eu quero ter meu negócio, né? Isso começou a aumentar, a ficar cada vez mais forte dentro de mim. Eu pensava que eu ia ser uma pessoa muito frustrada se eu não tivesse tentado, mesmo que imagina, poxa, eu tivesse trilhado lá os cargos, fosse um executivo de muito sucesso, olhar para trás e falar, poxa, eu nunca tentei ter meu negócio, né? Então, parei e falei, bem, se eu tentar e falhar, pelo menos eu volto ao mercado, mas pelo menos eu tentei e não vou ser uma pessoa, sei lá, né, arrependida de nunca ter tentado. Eu acho que esse é o pior cenário, então vamos tentar. Então, lá em 2016, eu acabei saindo, né, da empresa e montando a Instacasa, que era uma ideia que eu tinha, eu já vinha construindo um pouco, não trabalhando nela em si, mas na cabeça, né, já vinha pensando um pouquinho no modelo de como seria esse negócio. Acabou que ele mudou bastante, né? Acho que isso é bem constante das startups, elas pivotam muito. O modelo era um pouquinho diferente do que ele é hoje, mas, enfim, a gente tem que ir a mercado para testar, né? Então, eu falo para os nossos times, né, de que o importante é errar rápido. O que a gente sabe que vai acontecer, a gente vai errar. O importante é errar rápido, arrumar rápido, né? Então, a gente fez isso diversas vezes no Instacasa. Ali, ao longo do caminho, a gente acabou entendendo algumas outras sinergias que deram origem a outros negócios, né? Como você falou no começo, a própria Gleba, Concessos, Arquigen, que é outro negócio também, mas eu sou dedicado quase que 100% a Instacasa mesmo, né? Tem outros executivos que tocam esses negócios, mas enfim, então, acho que essa é a minha história ali, né, de por que eu montei meu negócio, né, e quando eu olho para trás, eu falo, poxa, eu acho que eu montei no momento certo, porque precisava da carga, precisava da experiência, eu não conseguiria ter saído da faculdade, começado um negócio, enfim, então, tudo, olhando para trás, todas as experiências que eu tive me ajudaram a tornar essa pessoa, eu acho que entender o mercado, o negócio, do jeito que eu faço hoje. Então, acho que o timing também foi muito bom. Interessante, né, Maurício? Eu percebo, pelo menos na maioria das iniciativas bem-sucedidas, é que o líder, fundador, ele percebeu um problema, né? Ele percebeu uma necessidade, né? Você começa do problema. Né, a sua percepção de que as pessoas precisam desse tipo de assistência motivou tudo. Mas você fez isso com sócio? Você começou sozinho? Como foi a história? Eu comecei sozinho. Na verdade, eu envolvi dois colegas de faculdade, né, que eram muito próximos,
mas numa lógica deles serem fornecedores, né? Então, montei um plano de negócio, levei, apresentei, marquei com um, marquei com outro, os dois toparam, falaram, não, legal, vamos fazer. Os dois tinham seus próprios escritórios na época, e eles iam ser fornecedores, né, do nosso negócio. Então, conforme andou, a Instacasa, a gente percebeu, poxa, não dá, essa lógica de fornecedor não cabe, porque até a lógica de estrutura de custos vai mudar bastante, porque a gente entendeu que não era assim, vai ter que ser assado. Então, bem, vocês querem ser sócios? Entrem no negócio. Então, acho que eles entenderam o potencial e acabaram, né, entrando junto comigo. Então, eles são cofundadores também, né? Tem outro, quarto cofundador também, que é meu amigo praticamente de infância, até hoje trabalha com meu pai também, não atua tão diretamente na Instacasa, mas somos 4 fundadores na Instacasa, né? Então a gente começou, eu comecei sozinho, mas logo no comecinho já entraram mais pessoas, e hoje são 4 cofundadores da Instacasa. Interessante. E a formação deles também, porque você estudou na FAU, né? A famosa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, provavelmente Sim. a maior referência do país em arquitetura. E eles também foram seus colegas da FAU, ou só você que é arquiteto da FAU? Não, 2 deles são, inclusive, né, desde o primeiro dia, a gente é amigo, né, aquele primeiro dia de faculdade, a gente sentou na mesa junto lá, e somos amigos, né, hoje sócios, então 2 deles são colegas de faculdade, o quarto, né, daí ele é até engenheiro civil, né, tem uma formação complementar, mas daí ele é quase que de quando eu nasci, né, meu amigo desde que eu nasci. Inclusive, isso é uma coisa que todo mundo questiona, né, porque geralmente existem perfis muito complementares, né, quando você vai montar um negócio. No final, apesar da formação ser parecida, nós temos perfis muito complementares, né? Eu falo que eu sou arquiteto, mas eu sou quase que um apreciador, né? Meu dia a dia não tem nada, tem a ver com a arquitetura, porque o negócio tem a ver, mas é muito mais administrativo, né? De entender o negócio, KPI, meta. Então, eu tenho muito foco administrativo. Daí, meus outros 2 sócios, acho que um tem um foco mais de inovação, mais de operação. Enfim, então a gente realmente tem... apesar da formação ser parecida, a gente é muito complementar, acho que, dentro do negócio. Muito bom. Bom, formação de arquiteto, claro, arquitetura é uma coisa monumental, urbanismo, o nome da faculdade já diz. Esse negócio abre portas também para a questão de arquitetura de interiores, ou não faz parte do escopo, ou eventualmente abre, mas é um outro negócio? Conta para mim isso, porque o fato de você criar mergulhos virtuais de realidade aumentada ou de filmagens Sim. em 3D que vocês têm que preparar, isso abre um espaço espetacular, porque não fica só fora da casa, né? E cada vez mais o interior e o exterior, eles estão cada vez mais organicamente ligados, né? Então é uma coisa curiosa, né? Fala aí pra gente dessa. Vocês enxergam isso como oportunidade? Sim, na verdade, a gente enxerga quase que a jornada inteira, eu chamo de jornada, desde a pessoa surgir na cabeça dela, né, que era uma casa, até a chave na mão, é o que a gente chama de jornada, né? Então, acho que a Instacasa hoje, ela atua num ponto dessa jornada, que a gente chama de experiência no stand, e, obviamente, depois ela vai ter acesso a um dos nossos projetos por causa dessa experiência no stand, né? A gente hoje está olhando muito para o que acontece antes disso e o que acontece depois, não o que acontece antes. É a ideia de comprar um lote. Então, hoje, esse ano, a gente deve lançar aí 50, a nossa meta, 50 empreendimentos pelo Brasil inteiro, né? A gente já atua em 11 estados, e a gente está desenvolvendo um marketplace, ou seja, gerando bastante conteúdo, tráfego na plataforma. A gente quer pegar essa pessoa que veio para a plataforma, porque está buscando uma casa, está sonhando e acabou achando os nossos conteúdos. Então, olha que legal, cara, você que está sonhando com uma casa, olha quantos empreendimentos que a gente tem aqui atuando com essa casa. Então, vem para um deles, né? Vindo para um deles, ele vai entrar numa árvore lá, né, com vários empreendimentos, a gente vai jogar porque tiver mais a cara dele, e lá ele vai começar a explorar o empreendimento, né, ver alguns projetos. A gente agora está montando um núcleo que a gente chama de Instacasa Journey, que são arquitetos que pré-qualificam essa venda, ou seja, arquitetos vendedores, né, do nosso time, que ligam para a pessoa, falam o que você está pensando para você, quantos filhos você tem, deixa eu te ajudar a escolher qual é o melhor lote para você, em função das suas características, né? Depois disso, esse pré-aquecimento daí sim manda para os corretores trabalharem, fazerem a venda, né? Então, isso é o passo que vem antes, esse marketplace de Instacasa Journey. Depois a Instacasa como ela é hoje, né? E depois o que vem na sequência. O primeiro passo é financiamento e construção. Então, a gente já está trabalhando aí em algumas iniciativas de fornecer o financiamento às pessoas para construírem os seus projetos. E depois vem isso que são insumos, né? Então, a conexão com a grande indústria, né, que é algo que a gente também está começando a trabalhar agora, né? Já que os projetos
são nossos, a gente sabe o que tem em todos eles, né, quais são os insumos, por que não ajudar essas pessoas a comprarem esses insumos, quase como se fosse um Lego, né, em vez de comprar, poxa, deixa eu comprar aqui os tijolos, depois os canos, não, por que você não aperta o botão e fala, compra o primeiro andar? A gente sabe que tem outro primeiro andar, você não precisa nem saber de onde vem, mas os insumos simplesmente chegam e você constrói eles quase como se fosse um Lego, né. E depois disso, assim, materiais, né, de acabamentos, de decoração, mobiliário, né, eletrodomésticos, isso também passa por nossa visão, isso está um pouquinho mais distante, vai a médio prazo, né, hoje a gente está trabalhando muito marketplace, uma solução de financiamento, mas sim, a gente quer chegar lá, até porque a gente decora as casas por dentro, né, então por que não também ter lá o sofá, clicar aqui, ver onde ou muda ele com o óculos, ou em realidade virtual vai mudando, aumentado, vai mudando aqui, testando, ver onde compra. Então, assim, isso passa pela nossa visão de futuro, que é ser o one-stop shop, né? Ou seja, a pessoa escolhe o lote, vem, pega o projeto, financiamento, construção e tal, e depois a sua casa pronta, né? Essa é a nossa visão total do futuro, né? Eu percebo que você já tem a base tecnológica do conceito de mergulho, de dive do ambiente, tudo isso. Mas o que eu extraio de mais interessante disso, Maurício, é a sua visão, a visão sua e dos seus sócios, da jornada do cliente, né? Sim. Do ponto de vista de quem está comprando, na verdade, o sonho, ele está enxergando a cozinha dele, tomando o café da manhã, não é só. Agora, tem a pessoa que não enxerga isso, que é o investidor. Então, tem muito investidor também como cliente, o cara que compra porque enxerga que ali é um bom negócio, que a Instacasa está oferecendo, e aí o raciocínio é muito mais financeiro. Tem esse tipo de comprador também, imagino. Daí tem esse tipo de comprador em diversos vieses, né? Acho que tem o primeiro, porque algo que a gente vende muito para os loteadores, e aí é real, é a qualidade de ocupação, né? Então, imagina um investidor que quer comprar um lote no empreendimento aberto, né? E para vender o lote depois, né? Sabendo que tem esta casa lá, aquele empreendimento tende a ser muito melhor ocupado, né? As pessoas têm projetos, aquele empreendimento vai ser valorizado, o patrimônio das pessoas, ou seja, o investidor gosta por esse lado, fala, legal, estou investindo em um lugar, em um empreendimento que tende a valorizar. E também tem investidor que quer comprar o lote e depois ele vende o lote com um cartãozinho da Instacasa, né? Quase como vender o carro com a garantia, né? Então, pega aqui no seu cartão, né, e escolhe a sua casa dentro do nosso hall de projetos. Então, os investidores também adoram isso. Legal. Agora, uma pergunta final. A gente ainda tem mais aqui mais um minutinho, 1 minuto e meio, e eu quero explorar com você a pergunta que é o nome do nosso programa, Trends, né? Que tendências você vê aí para a sua área, né? Seu vertical, que não é nem tão vertical, é um super horizontal. É horizontal, né? Um monte de coisa. Que futuro você vê aí para essa área de loteamentos e relação com o cliente? O futuro, eu acho que é o que a gente está desenhando, né? Que esse one-stop shop, da pessoa resolver tudo no mesmo lugar. No mercado americano, isso já acontece, né? Ou seja, você não compra um lote no mercado americano, você acaba comprando a sua casa. Então, tem até alguns configuradores, quase como configuradores de carro, onde você escolhe a roda e tal, lá você escolhe também, eu quero a casa dessa cor, eu quero com tais ambientes, né? E algum empreendedor vai acabar lá construindo e você já chega, compra a casa e entra nela com a chave na mão. Agora, nossa, gente, peraí que eu tô dando uma engasgadinha aqui, dá para depois fazer uma edição nessa última? Dá sim. Mas eu tô com a garganta meio seca aqui, acho que eu tô no ar-condicionado. Pode tomar sua água aí, porque a gente mais 20 segundinhos aí para fechar. No último, né? Mas eu posso responder essa pergunta do começo, né? Tá, pode, né? Se você quiser, pode perguntar. Falar de tendência. Se pensem que você em dar uma resposta mais ou menos de uns 1 minuto, 60 segundos. Não, tranquilo, acho que dá para falar bem aqui. Nossa, minha garganta secou, sabe quando você fica meio... Claro, você está falando aí um tempão, né? É porque, de fato, a gente vai ter aí mais ou menos esse tempo de 1 minuto. E o Sérgio é um craque. O Sérgio é um craque. Ele faz a mágica dele aí com a minha pergunta, com certeza. Legal, beleza, vamos lá. Então, bem, Cláudio, acho que a nossa visão de futuro passa muito por que eu acabei de falar, né? Ou seja, esse one-stop shop. A gente vê isso no mercado americano, onde as pessoas não compram terrenos, né? Elas compram casas, tem até um configurador lá dos incorporadores, onde você escolhe, quase como se fosse um carro, né? Os opcionais, né? Eu quero minha casa dessa cor, com essas características, e você acaba comprando a sua casa. Isso lá é diferente porque, bem, primeiro, a estrutura
econômica do país é outra, a mão de obra, a qualificação da mão de obra é outra também. Mas eu vejo isso acontecendo no Brasil, né? Ou seja, as pessoas querem cada vez mais praticidade, querem cada vez mais as coisas prontas na mão, né? Então, a gente vê isso quase acontecendo aqui também. Não exatamente como é lá, mas como a gente está dizendo nessa casa. Ou seja, você ainda vai precisar contratar uma construtora, enfim, talvez você administre a construção, mas o macro, né? Eu acho que a jornada em si ser facilitada por alguém, né? Como a gente vem desenhando nessa casa. Então, acho que eu vejo que esse é o futuro, né? Os loteadores vão continuar entregando lotes, as pessoas vão cada vez mais terem um acesso facilitado à construção das suas casas, através, enfim, de tecnologias, plataformas, como é a que a gente está desenhando aqui nessa casa hoje. Muito obrigado, Maurício. Fantástico. Vida longa esta casa. Grande sacada, grande empreendimento, iniciativa maravilhosa. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. É sempre gostoso falar um pouco da nossa jornada, né, de como as coisas começaram. Eu gosto muito tanto de ouvir quanto de falar, então é um super prazer participar aqui do programa. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com o Maurício Carrer. Acompanhe a gente nos nossos canais do Spotify, no YouTube e aqui na Rede Transamérica. Na próxima semana eu vou conversar com o César Gon, que é o CEO da CI&T, uma espécie de lenda viva da tecnologia da informação aqui no Brasil. Fique com a Transamérica e até o próximo Colab Trends.